Olá, meus caros, como vocês estão? Meu nome é Ivan Lima e eu quero fazer um questionamento. Vocês acreditam em previsões? Será que aquelas previsões do famoso Nostradamus são reais? Bom, como de costume, todos os anos surgem novas interpretações sobre as previsões de Nostradamus. E a gente não ia deixar de trazer as deste ano para vocês. Por via das dúvidas, é melhor ficar atento. Vamos relembrar quem é Nostradamus? Sem sombra de dúvidas, foi uma das figuras mais notórias da história, principalmente por causa das suas incríveis previsões. Além de ter conhecimento em astrologia, ele era médico talentoso e tinha especialização em ocultismo. Considerado um personagem medieval conhecido por prever as coisas mais estranhas do mundo. Suas previsões foram escritas há mais de 500 anos e até hoje ainda causam muita repercussão. Ele fugiu da Inquisição da Igreja Católica, teve uma vida amorosa movimentada, experiências extrasensoriais e uma carreira de médico de dar inveja em muita gente. A vida de Nostradamus despertou admiração e inveja. Foi, na verdade, uma pessoa controversa. Ele dizia que suas previsões tinham fundamento científico, pois eram feitas a partir de cálculos da posição das estrelas e mapas com a relação do nosso planeta e outros corpos celestiais. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a prever sua própria morte, quando disse o seguinte: "Ao lado do banco e da cama, eu serei encontrado morto." Em uma noite, ele disse que provavelmente não sobreviveria. E, de fato, não sobreviveu. Ele faleceu por causa de uma doença chamada gota e foi encontrado morto na manhã seguinte. E adivinha? Sim, foi mais ou menos como ele tinha previsto. Em 1555, o livro Centúrias foi publicado. O livro compilou 10 conjuntos de versos, sendo que cada um possui 100 quadras. E apesar de não estar em ordem cronológica, muitas pessoas fazem relação com as previsões de Nostradamus e acontecimentos atuais. Bom, mas se eu não me engano, a gente já fez um vídeo contando toda a história de Nostradamus. Então acho melhor a gente não se aprofundar tanto na sua vida. Ano passado, por exemplo, postamos algumas previsões de Nostradamus. Será que foram cumpridas? Que tal a gente relembrá-las? Uma delas era sobre a Terceira Guerra Mundial. As previsões dele indicavam que em 2019 haveria uma eclosão de um grande conflito mundial. Segundo suas palavras, o Oriente irá enfraquecer o Ocidente. Os teóricos da conspiração acreditavam que esse trecho podia se referir a uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia ou Coreia do Norte. Para Nostradamus, o conflito iria envolver duas potências e durar 27 anos. Não aconteceu nenhum conflito entre esses países, mas não podemos negar que muita gente achou que em 2019 iria começar uma terceira guerra mundial. Por causa dos ataques dos Estados Unidos ao Iraque, que resultaram na morte de um importante general iraniano, a internet ficou encoberta de teorias de que uma terceira guerra estava prestes a começar. Apesar de muitos especialistas afirmarem que isso era um exagero e terem descartado a possibilidade, muitas pessoas ficaram tensas e com medo do começo da terceira guerra. Felizmente, a previsão de Nostradamus não se concretizou, mas assustou muita gente. Uma previsão positiva era sobre as inovações da medicina. Para ele, em 2019, teríamos um progresso impressionante, principalmente envolvendo avanços na cura de doenças. Em 2019, tivemos pela segunda vez na história o caso de um paciente curado do vírus HIV. Nesse caso, um homem de Londres ficou livre do vírus, depois de ter passado por um transplante de células-tronco. Outra previsão foi sobre o aquecimento global. Nostradamus declarou o seguinte: "O rei roubará as florestas, o céu abrir-se-á e os campos serão queimados pelo calor." E aí?
quais fatos de 2019 a gente pode relacionar com essas previsões. Para muitas pessoas, isso tem relação com o aumento dos incêndios na Amazônia. Mas para outros, tem a ver com os incêndios na Austrália, que aconteceram no fim de 2019 e começo de 2020. Bom, e em relação às previsões de 2020? O que é que Nostradamus previu para esse ano? Acho que, para começar, podemos falar sobre o futuro dos políticos. Em uma das previsões, Nostradamus disse que haverá a saída de um importante monarca. Quando falamos em realeza, quem é a primeira pessoa que vem na cabeça de vocês? Embora a previsão não especifique se será por abdicação ou morte, muitas pessoas acreditam que isso envolve a rainha da Inglaterra. Já há 65 anos na coroa, a cerimônia que consagrou Elizabeth como governante da monarquia britânica foi a primeira a ser transmitida pela televisão, sendo a mais antiga monarca do mundo. Atualmente, ela está com 93 anos de idade. Será que essa previsão de Nostradamus indica que a rainha Elizabeth vai morrer? Além da rainha da Inglaterra, ainda temos uma previsão envolvendo Kim Jong-un, o ditador norte-coreano. Atualmente, o povo norte-coreano vive um isolamento em relação à mídia, o que evita que informações estrangeiras cheguem ou saiam do país. Mas, segundo os teóricos que estudaram o livro de Nostradamus, 2020 será decisivo para os norte-coreanos, que se organizarão para destronar o ditador. Aparentemente, a Rússia também estará envolvida nesse conflito. Ao que parece, a Coreia do Norte e do Sul se unirão e o ditador será destituído, depois de sua família estar há 65 anos no governo. Já em relação à economia, parece que em 2020 o mundo enfrentará uma grande crise. As opiniões dos analistas de todo o mundo estão divididas, mas é impossível negar que algo muito estranho está acontecendo na economia global. Os estudiosos dizem que o mercado de câmbio internacional precisará fechar em pouco tempo, talvez por uma semana, para tentar parar com o pânico da venda de ações, que irá, mesmo que de forma lenta, envolver os mercados de ações. Na minha opinião, é bem provável que isso aconteça. Mas, segundo os estudiosos, essa é uma das fortes previsões para 2020. Quanto à ciência, os estudiosos têm boas notícias. A partir deste ano, ir para o espaço ficará mais acessível. O profeta Nostradamus revela que fazer uma viagem será mais fácil e, de fato, já podemos ver isso nos anúncios de viagens espaciais. Muitas empresas que lidam com esse tipo de transporte já anunciaram que farão essas viagens e também terão listas de desejos a serem realizados pelos viajantes. No ano passado, a NASA até divulgou que abriria uma estação espacial internacional para turistas conhecerem a Lua. Ainda em relação à ciência, parece que as pessoas terão chips implantados em seus corpos. Na verdade, uma empresa americana já colocou essa ideia em prática. Seus funcionários tiveram chips implantados para substituir os crachás. Já em relação às tragédias naturais, a previsão de Nostradamus não são nada legais. Em relação aos incêndios florestais, no ano passado tivemos uma alta destruição das florestas da Califórnia e da Amazônia. E segundo Nostradamus, isso é apenas o começo de vários eventos trágicos que irão acontecer. Para 2020, ele previu muitos incêndios na Europa, nas regiões de Portugal, Espanha, Holanda, França e Alemanha. Além da Europa, os Estados Unidos também sofrerão com os incêndios, principalmente na Califórnia e no Novo México. De fato, como eu citei anteriormente, os incêndios já começaram em 2020, destruindo a Austrália. Até agora, estima-se que 1 bilhão de animais tenham morrido. Será que esse é um sinal de que os incêndios realmente irão ser protagonistas neste ano? As tempestades também não vão passar batido.
As previsões apontam que para 2020 haverá um número recorde de tempestades que se transformarão em furacões. Os Estados Unidos, além de sofrerem com os incêndios, também vão enfrentar alguns dos tornados mais fortes já registrados. Os teóricos afirmam que os tornados terão um diâmetro de 1,6 quilômetros e varrerão uma linha de até 48 quilômetros. O nível do mar também pode trazer muitos perigos para o mundo. A gente sabe que, a cada dia que passa, as temperaturas sobem cada vez mais. As previsões de Nostradamus indicam que pedaços da Antártica irão se soltar e derreter. O resultado? O nível do mar ficará ainda mais alto. Cientistas alegam que as temperaturas atuais foram registradas há 3 bilhões de anos, quando o nível dos oceanos estava muito mais alto. Apesar que muitos estudiosos fazem uma comparação com um copo com uma pedra de gelo, ao colocar água neste copo, ele não transborda quando o gelo derreter, uma vez que a densidade do gelo sólido é a mesma dele em estado líquido. O que vocês acham? E para finalizar as previsões das tragédias para 2020, temos os terremotos. O profeta previu algumas ocorrências de cataclismos que irão modificar radicalmente o mapa do mundo. Há muito tempo, os norte-americanos esperam o Big One, na Califórnia. As previsões de Nostradamus apontam que 2020 é o ano ideal para ele acontecer, principalmente pelo fato de que, este ano, entre 18 de junho a 12 de julho, Mercúrio estará retrógrado em Câncer. Pelo que podemos ver, as previsões de Nostradamus para 2020 não são tão boas assim. Na verdade, se tudo isso acontecer, esse ano pode ser um dos piores anos dos últimos tempos. Mas por que essas previsões não apresentam coisas boas? Será que a humanidade não se preparou para ser feliz? Será que a culpa é nossa? Vale a pena refletir. Eu me despeço por aqui. Tchau.